vermelhos e tinha 1,40 m e era marrom. E as pessoas vendo isso nos povoados, 4 ou 5 povoados lá da cidade de Cláudio, começam a ligar para a polícia. Ao mesmo tempo, OVNIs luminosos, não naves físicas, assim, metálicas, mas iluminadas, começam a percorrer vários pontos da cidade, inclusive pairando em cima da igreja muitas vezes, iam em direção à cidade de Formiga e voltavam a pairar em cima da igreja de Cláudio, que é uma coisa curiosa, né, pairar em cima da igreja. E os policiais começam a ver aquilo de suas casas. O comandante, por exemplo, do pelotão lá de Cláudio, da casa dele, ele viu o OVNI em cima da igreja. Então eles começam a fazer várias operações, foram feitas 26 diligências, 26 operações, em que eles não só viram de perto esses OVNIs iluminados, inclusive quase pousando, mas também encontraram com os seres, inclusive os seres induziram neles e nas viaturas e na iluminação da cidade, efeitos eletromagnéticos e neles efeitos fisiológicos, como cansaço, fadiga, confusão mental, não conseguiam pegar a arma e etc. Isso aconteceu não uma nem duas, mas 26 diligências. A Força Aérea esteve lá em Cláudio, a Força Aérea da base de Lagoa Santa, inclusive isso é um padrão, né? A Força Armada sempre enviam os militares da base mais próxima, para poder, seja Força Aérea, seja Marinha, ou seja Exército, para poder pegar informações do que está acontecendo. A Força Aérea então vai, a gente sabe disso por conta de um testemunho de um sargento, que é o sargento Rabelo. A Força Aérea então toma as fotos que ele tinha tirado dos objetos, toma o filme, sorte que o Rabelo tinha esse filme, não, que já era cartão de memória, né? O Rabelo tinha copiado para o computador, então ele tinha uma cópia dessas fotos, tirado uma Sony Cybershot. Não são também imagens maravilhosas por conta da câmera da época, mas a Força Aérea toma e pede e fala assim: olha, isso aí era lixo espacial, tá? Sendo que o troço estava quase pousando no chão. E não é nada não, tá? É apenas lixo espacial e não tem nada mais nisso aqui. Então, fazem uma espécie de acobertamento em relação a esse assunto. Acontece as 26 diligências, como eu falei, os seres chegaram perto, induziram, inclusive, efeitos fisiológicos militares, e isso ocorreu um silêncio, né? Naquela época apenas o Rabelo falou dessa questão da Força Aérea, porque ele estava se aposentando, e os outros militares ficaram em silêncio durante esses 20 anos, até que em março desse ano, vários deles vieram a público, como suboficial William, como soldado Francisco, como outros militares vieram também, sargento Marcelino, vários militares vieram juntos a público, inclusive culminando em março desse ano, que é uma coisa sem precedente não só no Brasil como no mundo, um oficial superior, quando eu falo oficial superior, até o posto de coronel, inclusive coronel é o posto máximo na Polícia Militar, general é só nas Forças Armadas. O tenente-coronel, ele vem a público no seu discurso de passagem de comando para poder aposentar, e ele fala que sim, depois de 20 anos eu tenho que falar isso, eu comandei as operações com os militares para perseguir seres que eram inteligentes, que inclusive tinham o polegar oposto das mãos igual ao nosso. E seres que andavam ali, pisaram no chão, no solo mineiro. E ele revela isso, então, nesse discurso, sem entrar muito em detalhes, mas é impressionante porque é um discurso oficial, uma passagem de comando da Polícia Militar em uma instalação numa base militar, na presença do seu comandante, que é um coronel, na presença de membros das Forças Armadas que vieram prestigiar o evento, e na presença dos seus colegas fardados, e ele fardado também. Então isso é uma coisa que nunca aconteceu na história no Brasil e no mundo, e como eu falei, não é só ele, são seus colegas militares, há fotos, há vídeos e há documentos. Grande parte desses documentos vão ser liberados em outubro, existe também um cronograma aí, não pensem que esse militar ele está falando porque ele quer, isso foi combinado com certeza, com o seu comando, né? E há um cronograma para isso acontecer. O Edson já tem alguns documentos que eu pude ver algumas partes que vão ser liberados em outubro com relatos de vários militares que participaram, há pelo menos 13 militares que participaram disso, e como eu falei, envolvimento não só da aeronáutica, mas também do próprio Exército e talvez de outros órgãos de inteligência. Existe uma coisa grande acontecendo nos bastidores em relação à Câmara dos Deputados e Senado no Brasil e também nos Estados Unidos, envolvendo próprios deputados que estão lá com o Trump sobre esse caso, e talvez isso tome proporções muito grandes, e eu acho que se esses caras estão podendo falar é que chegou o momento. Eu não acho que nada é por acaso, e talvez com esse sinal verde dos Estados Unidos
haja também um sinal verde aqui no Brasil sobre esse caso de Cláudia aí. Legal. Você acha que ganha proporção aí, supera a Varginha aí no... Varginha tem uma peculiaridade que eles podem ter os seres, é o que dizem, né? A história de Varginha, que eles teriam capturado os seres, esses seres foram mandados para Campinas, o Juca, né? O Juca. E os Jucas, falam que eram os Jucas, né, inclusive. E os Jucas teriam sido enviados ali para os Estados Unidos, né? Se houve essa captura de ser, você tem a evidência, né? Você tem a evidência biológica, né? Que aí realmente é a evidência top que a gente precisa. Sim. Agora, tem uma coisa nesse caso, que é a quantidade de militares. Em Varginha você não tem militar falando abertamente sobre isso, principalmente oficial superior, coronel. Pelo contrário, os oficiais superiores e generais totalmente descredibilizando o cara, dizendo que nada aconteceu. E nesse caso você tem vários militares, inclusive o comandante, como eu falei, podendo falar abertamente sobre isso e já com documento liberado. Tem um relatório de 2008 falando isso, sobre tudo isso que aconteceu. Então, acho que tem essa questão do ser em Varginha, mas nessa tem a questão de terem sido 26 diligências com contatos próximos dos militares e eles falando abertamente. E há evidências físicas, não do ser, mas há evidências físicas, inclusive, talvez no corpo dos militares e nos locais em que aconteceu essa proximidade dos seres e desses objetos, e foram coletadas evidências físicas sobre isso, não apenas vídeos e fotos. E que seria interessante também. Legal. Porque não seria apenas relatos e relatórios, você teria evidências físicas e que talvez fizeram alguma análise, algum material, uma análise numa liga metálica, uma análise numa questão biológica. O Sacani então, sempre fala que o problema dessas questões é quando elas giram em torno do relato. Se você tem, do começo ao fim, relatos, vários relatos, às vezes várias versões, inclusive, como no caso Varginha. Mas se a gente tiver, como você falou, registros, imagens, né? Porque agora a tecnologia é muito mais avançada. Isso é evidência física agora. E alguma evidência física, alguma análise, mata a questão.